Olá, meu nome é Eduarda e as outras integrantes do grupo são Ana Laura e Isabela. Somos a turma 202 e hoje vamos falar sobre o neo-iluminismo. O neo-iluminismo é um grupo entusiasta de um programa político-social que reúne aspectos singulares de estruturas teóricas específicas. Os neo-iluministas acreditam que estamos passando por uma nova idade das trevas e que, portanto, uma nova era das luzes se faz necessária, um novo iluminismo para novos tempos. É adepto à proposta político-econômica alinhada ao liberalismo clássico. Se posiciona a favor de uma limitação do poder do Estado, com foco na proteção dos direitos individuais relativos à liberdade, propriedade e vida. A visão do neo-iluminismo está próxima à escola clássica, aos novos institucionalistas, à escola austríaca, à teoria da escola pública e à nova economia clássica. Preza pelo aprofundamento do debate em áreas específicas da filosofia e da epistemologia contemporânea, propõe uma síntese de ideias específicas que seguem um padrão de linhas gerais. A adoção do nome neo-iluminismo reflete o desejo de criar um movimento intelectual inovador que tenha como foco o fomento ao debate e a divulgação das linhas gerais. O movimento consiste em divulgar ideias para esclarecer ou iluminar. Não possuem uma relação necessária ou fixa com as ideias do iluminismo do século XVIII, embora certamente considere-se como herdeiros de certos aspectos que foram deixados por este legado. Por exemplo, o próprio liberalismo clássico, a filosofia kantiana, entre outros. Porém, o contrário também é válido. Por exemplo, rejeitam-se quase que totalmente a filosofia de Rousseau. Sofre a influência da estrutura teórica lançada pelo filósofo Kant, que consideram como uma das principais bases de seu pensamento e proposta. Contudo, outros exemplos de autores que se aproximam bastante de suas visões de mundo são Aristóteles, Ludwig Wittgenstein, Adam Smith, Max Weber e Tomás de Aquino, entre muitos outros. Aristóteles tem importância na medida em que estamos falando do considerado justamente por muitos o maior nome da filosofia ocidental. Tomás de Aquino, considerado o maior aprimorador e comentador da obra teórica e dos elementos conceituais do corpo filosófico de Aristóteles. Além disso, é também uma das maiores fontes inspiradoras acerca da interpretação das escrituras bíblicas e sobre temas controversos, como acerca da natureza de Cristo, as revelações e a vida após a morte. Ludwig lançou as bases para a perspectiva de que os problemas filosóficos da era moderna, em larga escala, eram, na verdade, problemas de linguagem. Adam Smith representa uma grande importância, por ser um dos pais da vertente liberal clássica. Weber exige uma grande importância na medida em que estamos falando de um dos fundadores da sociologia e que exibe um método que é condizente com uma perspectiva acerca da estruturação social, uma visão de modelação e transformação a partir do indivíduo, como o centro dos processos de ordenação da realidade. No entanto, são inimigos declarados de uma certa característica que tem se mostrado comum no debate contemporâneo, o dogmatismo radical, que é geralmente manifestado em estruturas teóricas ou padrões comportamentais. Alguns princípios do neo-iluminismo. Temos os veritas, que significa verdade, que é o princípio que norteia toda a busca filosófica do movimento. Temos o ordor, que significa ordem, neste caso. Trata-se da disposição de múltiplos elementos relacionados entre si que formam um conjunto coerente e estruturante. Isso se aplica à vida humana, que apresenta uma ordem não deliberada, mas que necessariamente desenvolve institucionalmente e costumeiramente uma sociedade. Temos os libertas, que faz referência à deusa romana da liberdade, libertas, fortemente pautados numa noção kantiana, mas não limitados a ela. Temos a liberdade como conceito basilar de toda filosofia, ética, moral e política. O diálogo entre as noções medievais de liberdade associadas ao intelectualismo e a concepção kantiana, tanto em sua origem quanto em sua acepção contemporânea na filosofia política liberal. Também temos a sapientia. Significa sabedoria e engloba aspectos práticos e teóricos da
razão humana, tratando da qualidade de seguir princípios vinculados à racionalidade. Alguns valores que o neo-iluminismo possui é a liberdade, o Estado de Direito, a economia de mercado, a descentralização do poder, o incentivo à pesquisa e ao ensino, a crença em um Deus ou o espírito em contínua evolução, a democracia e a honestidade intelectual e respeito ao contraditório. As imagens a seguir representam acontecimentos muito importantes para as vertentes do neo-iluminismo, que são a Revolução Francesa e a Revolução Americana de 1776, evento histórico fortemente influenciado pelas ideias do liberalismo clássico. As charges apresentadas criticam o iluminismo, com foco na segunda charge, onde um possível pensador confronta o seu Deus mais inacessível, o que é justamente o que o neo-iluminismo critica.